Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 39 da disciplina de Biologia Celular e nessa aula vamos falar de um tipo de divisão celular que é a mitose. Para que aconteça a mitose, antes é necessário acontecer a intérfase, que é aquela fase que aumenta o volume citoplasmático e duplica o material genético. Só então pode acontecer a divisão. A mitose ela foi descrita em 1882 por um anatomista alemão, Walter Flemming. A mitose ela é muito importante para os seres vivos. Para os unicelulares, é a multiplicação do próprio ser vivo. Para os multicelulares, é muito importante no desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Após a fecundação, o ovo começa a sofrer muitas mitoses, dando origem a diversas células. Estas células, então, passam por um processo de diferenciação, formando os folhetos embrionários que vão formar os diferentes tecidos e os diferentes tecidos vão formar os diferentes órgãos. Isso é desenvolvimento, a partir de uma única célula, que é o ovo, formar todos os sistemas do nosso corpo. Após a formação daquele indivíduo, já com todos os seus órgãos, ele precisa crescer. E para haver o crescimento, também é importante que aconteçam as mitoses. Seja isso nos animais, sejam nos vegetais. Aqui temos a ponta da raiz de uma cebola. E é justamente aqui, onde a raiz está crescendo, que acontecem muitos eventos de mitose. Mas, além do crescimento, pode ser que no indivíduo aconteça uma ferida, então é necessário cicatrizar ou regenerar. Em ambas situações, os eventos que permitem a cicatrização ou regeneração é a mitose. Ou sem haver ferida, em nosso corpo, normalmente, algumas células têm um período de vida mais curto, como por exemplo as células do nosso sangue, e para isso é necessário haver a reposição. Lá na medula óssea existe então a mitose, a produção de novas células que vão repor aquelas que foram eliminadas naturalmente do nosso corpo. Como naturalmente a gente perde muitas células da pele, ou na hora da alimentação perde células do esôfago, ou animais que sofrem muda e que dizem, para isso tudo acontecer é importante que ocorra a mitose. Vamos observar o seguinte caso. Existem certos tecidos no nosso corpo que eles podem aumentar o seu volume. O aumento do volume, como por exemplo do tecido muscular, pode ser através de dois eventos. A mitose, que são formadas novas células, ou a hipertrofia. O que é isso? O aumento do volume celular. No caso do músculo, acontecem os dois eventos: mitose de células indiferenciadas do tecido muscular, seguido por uma fusão às células diferenciadas do tecido muscular, seguido por uma hipertrofia, onde o volume citoplasmático vai aumentar devido ao aumento do número de miofibrilas. Então, a hiperplasia obrigatoriamente vai acontecer mitose. E na hipertrofia não acontece mitose, acontece simplesmente o aumento do volume celular. Bom, então vamos pensar numa célula e esta célula sofre uma divisão celular. Por que ela sofre uma divisão celular? Porque chega uma mensagem para ela sofrer mitose, seja por meio de hormônios, fatores de crescimento, e geralmente os unicelulares é pela disponibilização de nutrientes naquele ambiente. Esta célula então sofre mitose. Esta mitose vai permitir a formação daqueles tecidos saudáveis, seja a formação ou a manutenção. Acontece o seguinte: no dia a dia podem acontecer mutações e algumas dessas mudanças genéticas pode levar esta célula a uma divisão errada. No lugar de sofrer uma divisão normal, como estamos falando, sofre a multiplicação celular. Geralmente o nosso corpo consegue impedir que isso
chegue ao fim. Como? Através do gene supressor tumoral que é ativado. E aí, esta célula, no lugar de sofrer muitas divisões, esta célula é eliminada. Contudo, no câncer, esse gene ele é inibido. E aí, no lugar de uma célula sofrer uma mitose e formar duas novas células, esta célula forma inúmeras outras células. Ou seja, no lugar de ter uma mitose, são várias mitoses. Quando chega aquela informação que é para dividir, no lugar de formar duas células, formam várias. Essas várias células, então, é o que a gente conhece como tumor. Esse tumor, ele ainda pode se espalhar pelo corpo. Como? Então, quando a célula tumoral é estabelecida, ela pode entrar nos vasos sanguíneos e aí se dispersar pelo nosso corpo e invadir tecidos saudáveis. E ali sofrer mais mitoses e outra característica do câncer, ele consegue fazer angiogênese, como vocês viram na imagem, ou seja, a formação de vasos sanguíneos para o alimentar, para que ele possa sofrer ainda mais mitose. Mas nessa aula de hoje vamos falar de uma célula normal sofrendo o evento da mitose. Como nós já vimos anteriormente, o evento da mitose comparado à intérfase é muito rápido. Obviamente, essa carga horária vai variar de célula para célula, de organismo para organismo, mas em geral a mitose demora muito menos que a intérfase. Por quê? Porque a mitose é separação e a intérfase é multiplicação. Então, a intérfase é dividida em G1, S, G2. E a mitose é dividida em prófase, prometafase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos falar de cada uma dessas fases, começando com a prófase. Logo no início da prófase, o que vai acontecer? A condensação do material genético. Por que isso é importante? O nosso DNA, quando ele é replicado lá na intérfase, ele é muito grande. Então, ele já se compacta ali com as estonas. Mas ainda não é o suficiente. É necessário compactar ainda mais esse material genético. E para isso, então, tem as proteínas condensinas. Essas proteínas vão enrolar esse material genético, que agora já chamamos de cromatina, porque já está com as estonas, vão enrolar ainda mais. Por quê? Na mitose, vai ser necessário separar o material genético para que fique metade em cada célula. Para separar, realmente acontece um movimento do material genético dentro da célula. Imagine se essa cromatina tivesse bem descompactada. Na hora de separar, poderia haver a interação entre as cromatinas e no que fosse puxar, quebrar essa cromatina. E aí haver uma desigualdade da quantidade de material genético entre as duas células resultantes. E não queremos isso. Então é necessário condensar para não haver essa interação da cromatina. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem ao lado, aqui nós temos uma célula em intérfase e esta célula vai passar para a mitose. Vocês conseguem perceber a diferença aqui da condensação do material nuclear? Aqui a gente já vê pequenos grumos. Aqui esses grumos ainda mais grossos nessa situação e bem mais grosso nessa terceira célula. Ou seja, o material genético vai passando por condensação de forma gradual. Então, num tecido, quando a gente vai observar, a gente vê várias células em diferentes momentos da própria prófase. Ou seja, aqui é a intérfase, início da prófase, uma fase mais adiantada da prófase, uma fase ainda mais adiantada e finalmente o final da prófase. Daí, a próxima fase será prometáfase, que a gente já até está vendo aqui nesta imagem. Então, sim,
O material genético inicia sua condensação no início da prófase e segue. Até que momento? Até a metáfase. É lá que é o máximo da condensação do material genético. Outro evento importante é o núcleo. O núcleo é uma estrutura que fica dentro do núcleo interfásico e que é muito importante para a produção de ribossomo. E os ribossomos, por sua vez, são muito importantes na produção de proteína. Mas a tradução, aconteceu em que momento? Lá na intérfase. Quando vai acontecer a mitose, que é a divisão, já não está mais multiplicando. Você já foi no supermercado, já comprou os ingredientes, preparou o bolo e agora vai dividir. Então, durante a mitose, quase não acontecem esses eventos. Então, durante a mitose, essa estrutura, que é muito importante para a multiplicação de proteínas, ela se desorganiza. O que é se desorganizar? Aquelas subunidades ribossômicas, aquelas proteínas ribossomais, elas se dispersam na célula, ficando ali próximo ao rDNA algumas proteínas, mas isso é desorganizado. Outro evento muito importante que acontece na prófase é a duplicação do centrosomo. Lembramos o que é o centrosomo, aquele centro organizador de microtúbulos. No evento da mitose, essa estrutura é muito importante, porque é o centrosomo que vai formar as fibras do fuso que vai separar o material genético. Bom, o centrosomo começou a sua duplicação lá na intérfase, quando o material genético e as estruturas celulares sofrem a sua multiplicação. Contudo, é aqui na prófase que termina a duplicação do centrosomo, ele amadurece e vai começar a migrar para o lugar que ele tem que trabalhar, que são os centrosomos. Lembram que nós já vimos lá na intérfase que para o material genético ser apenas duplicado, existe um complexo de proteínas que é a ORC. A ORC, ele faz com que o material genético seja apenas duplicado e não multiplicado diversas vezes. Portanto, sabia que esta ORC, ela também é importante para que o centrosomo seja apenas multiplicado, duplicado e não formado vários centrosomos dentro da célula. Então aqui temos o caso normal de uma célula normal que o seu centrosomo foi duplicado. E aí cada um vai para o polo da célula e divide igualmente o material genético. Olha o que acontece em células que tiveram seu material genético modificado, então são células cancerosas. Nessas células cancerosas, a ORC é desligada. E aí o que acontece? No lugar de formar apenas 2 centrosomos, são formados vários centrosomos. Agora imagine lá no momento da divisão do material genético, que tem que ser dividido igualmente para as duas novas células. O que vai acontecer? Tem vários centrosomos. E aí esses vários centrosomos promove uma separação desigual do material genético. Bom, nós sabemos que o centrosomo é muito importante para a formação das fibras do fuso e essas, por sua vez, vão se ligar ao material genético dividindo de forma igual. Agora a pergunta é: aonde essas fibras do fuso vão se ligar? Essas fibras do fuso se ligam num lugar específico do material genético, que é o centrômero. E lá no centrômero tem algumas proteínas muito especiais, que são as proteínas do cinetócoro. Então aqui temos o material genético que já foi duplicado. E aí aparecem essas proteínas do cinetócoro. São proteínas que já foram duplicadas ali na intérfase, mas então elas vão para o local que elas vão atuar,
que é o centrômero. Então, no final da prófase, aparecem essas estruturas nos cromossomos, que são o cinetócoro. Os cinetócoros são várias proteínas que têm como função ligar o material genético às fibras do fuso, para permitir o quê? Permitir que se organizem na placa equatorial e lá na anáfase que seja separado de forma igual, que tenha metade de um lado, metade do outro lado. Então, o cinetócoro, ele é formado ali no final da prófase. De prófase, então, vamos para a prometáfase. Material genético continua condensando. Agora, o centrossomo, eles vão migrar para os polos opostos e o nucleolo a gente já não consegue mais observar nestas células em prometáfase. E nessa fase acontece um evento muito importante, que é a desorganização do envoltório nuclear. O envoltório nuclear vai desaparecer. De que forma? Vamos ver. Então, ali na prometáfase aparece uma célula que tem o seu envoltório nuclear, que é isso que vocês estão vendo em preto. Dentro tem um material genético, mas próximo ao envoltório nuclear, o que nós temos aqui em verde e vermelho? Nós temos a lâmina nuclear, que é formado por dois tipos de proteína, lamina A e lamina B. O que vai acontecer? É necessário, então, desorganizar esse envoltório. E por que é necessário desorganizar esse envoltório? A gente não falou que as fibras do fuso têm que separar o material genético lá em anáfase? Para essas fibras alcançarem esse material genético, tem aqui, ó, tem uma proteção. Então, tem que desorganizar essa proteção. De que forma? Ó, vai ser adicionado fosfato nesta lâmina nuclear. E aí o que vai acontecer? Esta lâmina nuclear, ela vai desassociar a lamina A da lamina B. Então elas não vão ficar mais tão juntinhas como elas estavam. Com isso, a lamina A também vai se separar do cromossomo. Então, a lamina A se separou da lamina B e a lamina A se separou do material genético. Com isso, a membrana do envoltório, ela se desestrutura, mas ela se desestrutura assim, ó, na forma de pequenas vesículas. Perceberam que a lamina B continuou ali? A lamina B se separou da A, mas continuou com o envoltório nuclear. Esta é a situação que temos. A lamina A separada da lamina B. A lamina B permaneceu com o envoltório, que forma pequenas vesículas. E a lamina A, então, está solta pelo citossol, pela célula, porque nela está anexado um fosfato. E o material genético também está solto pelo citoplasma. Como eu disse para vocês, é importante romper essa estrutura que ela impede ter acesso ao material. E o que nós queremos na mitose? Nós queremos dividir esse material. Para dividir este material, então, é necessário ter acesso. Para ser possível ter acesso a esse material, então tira-se essa capa que está protegendo. Tira esse envoltório nuclear. Por isso que acontece a desorganização do envoltório nuclear. Mas vocês viram que nada foi perdido, tá tudo dentro da célula, só está desorganizado. Nessa imagem aqui, então, nós vemos células em intérfase e célula em prometáfase. Percebam que é um processo gradual de condensação da cromatina. Não existe um momento que a célula para
depois vai começar a prometáfase. Não, saiu de intérfase, vai para prófase, vai para prometáfase. Tem até algumas fases que a gente pode ficar em dúvida, porque realmente está entre uma e outra. Mas a gente classifica as fases da mitose principalmente pelo aquilo que a gente enxerga, que é a condensação da cromatina. Aquela pouco condensada, mais condensada, já consegue separar aqui a cromatina e aqui finalmente ela bem mais condensada. Então, dessas células que nós estamos vendo, aqui nós temos prófase, final de prófase e prometáfase. Alguns cientistas podem chamar de prometáfase também. Por quê? Já é final de prófase, começo de prometáfase, tá? Então a célula não respeita limites, né? Quando a gente vai observar, a gente vê essas diferentes fases no mesmo tecido. Mas o que a gente pode observar? Aqui, ó, em prófase, a gente ainda conseguia observar o nucleolo, porque ele estava se desorganizando. Nesta célula e nesta célula a gente já não consegue ver. Então, certamente, esta daqui é uma prometáfase. E as outras características? Cadê o envoltório organizado, desorganizado? Isso a gente não consegue enxergar aqui na microscopia óptica, nem o cinetócoro. Então, agora vamos para a próxima fase, que é a metáfase. O material genético continua condensando e atinge o máximo da condensação aqui em metáfase. E o que mais que acontece nessa fase? O material genético já está condensado e já tem o cinetócoro. E nesta fase aqui, as fibras do fuso vão se ligar ao cinetócoro. Para quê? Qual a importância de, em metáfase, as fibras do fuso se ligar ao cinetócoro? Porque aqui, nesta fase, o material genético vai ser organizado no meio da célula, na placa equatorial. E aí eu trouxe o globo com o equador para vocês fazerem essa analogia. O material genético, que aí está na forma de cromossomo, quando atinge o máximo da sua condensação. Até então, o melhor termo seria a gente usar cromatina, é só em metáfase que o termo correto utilizado é cromossomo. Então, em metáfase, o cromossomo ele vai ser encaminhado para o meio da célula, na placa equatorial. Quem coloca o material genético no meio da célula? Citoesqueleto. Qual tipo de citoesqueleto? Microtúbulos. Lembrando que o microtúbulo nunca trabalha sozinho, tem sempre as suas proteínas motoras. Então, esse citoesqueleto ele organiza todo o material genético no meio da célula. Como que a gente enxerga isso na microscopia? Desta forma. Então, a gente classifica uma célula em metáfase quando todo o material genético está organizado num único ponto, que é no meio da célula. Mas como que eu consigo diferenciar isso? Uma célula está em metáfase quando você consegue traçar uma linha e alcançar todo este material, como vocês estão vendo aí. Bom, como nós já vimos, fazendo um resumo do que a gente estudou até agora. Lá na fase S, o material genético é duplicado. Nesta fase S, após esse material genético ser duplicado, ele permanece juntinho, através de um grupo de proteínas que são as coenzinas. Em prometáfase, esse material está mais condensado e vai então surgir o cinetócoro. E ali em metáfase, então, temos o material genético no máximo da sua condensação e temos ali o cinetócoro.
Quando vai para a próxima fase, que é a anáfase, o que vai acontecer? Vai vir um complexo de proteínas e vai separar essas cromátides irmãs. Esse complexo de proteínas se chama separase. Então, a separase vai separar as cromátides irmãs e vai, então, permitir que este material seja dividido. Essa divisão, então, se dá nesta fase que é a anáfase. Como que acontece a separação deste material genético? As fibras do fus, que estão partindo aqui do centrosomo, elas vão puxar o material genético em direção aos polos. E o citoesqueleto também vai empurrar este material genético. Então, é um puxa e um empurra. E aí, então, o material genético é dividido igualmente para os dois polos da célula. Mas continuamos tendo uma única célula, concorda? Então, é nesta fase que vai iniciar a citocinese, que é a separação do citoplasma. A anáfase, ela também como as outras fases, ela pode estar em diferentes momentos, como vocês estão vendo. Aqui é o início da anáfase, um pouquinho mais adiantado, ainda mais adiantado, e o finalzinho da anáfase. Bom, como vocês viram, a vida não respeita horário, não respeita etapas. Ela é um movimento contínuo. A gente consegue diferenciar essas fases pelas características do material genético. Aqui nós vemos que todas essas células estão separando o seu material genético até se encontrar nesta daqui, que é o finalzinho da anáfase, já começo de telófase. Bom, ali na anáfase vai acontecer um evento muito importante que vai acontecer mais ou menos nessa fase aqui, ó, quando o material genético já está bem lá no polo. O que vai acontecer? Esse material genético, ele tem que ser envolvido pelo envoltório nuclear. Como se faz para organizar o envoltório nuclear justamente em torno do material genético? Vocês lembram que o início do divórcio, o início da separação da lâmina A com a lâmina B se deu justamente porque foi adicionado um fosfato à lamina? Então, vai vir uma fosfatase que vai retirar este fosfato. Vai retirar o fosfato da lamina A, que então vai voltar a se unir ao material genético. E, por sua vez, também vai se unir aquelas vesículas que tinham ficado a lamina B com o envoltório nuclear. Sendo assim, novamente o material genético é reorganizado, porque a lamina B volta a se juntar com a lamina A. E a lamina B tinha um envoltório nuclear e a lamina A tem o material genético. E aí essas pequenas vesículas vão se fundindo e dentro dessa região vai ficar aquele material genético. E assim, então, nós vamos para a última etapa, que é a telófase. O que vai acontecer aí? Nós temos o início da descondensação da cromatina, nós temos a reorganização daquele nucleolo e algo muito importante. Eu falei para vocês que esse envoltório, ele é refeito. Mas se no começo da mitose ele foi desfeito, tudo que estava dentro agora ficou misturado no citossol. Nós já vimos como o material genético volta a estar dentro do envoltório. Mas e as proteínas nucleares? Como que elas voltam? Através deste evento que nós sabemos que é a importação das proteínas nucleares. Então, sim, acontece a proteína
nuclear voltar para dentro do núcleo, agora nós temos os dois núcleos formados. Vai então acontecer a citocinese, que é diferente numa célula animal para uma célula vegetal. Na célula animal é formada a constrição e na célula vegetal é formado o fragmoplasto. Na célula animal há o envolvimento ali da actina e miosina que vão fazer essa constrição do citoplasma, trazendo junto ali a membrana plasmática. Em que ponto? Num ponto que foi anteriormente demarcado pelos microtúbulos que restaram da divisão. Então, é aquele ponto ali que a actina e miosina vão fazendo o estrangulamento da célula. Já lá nos vegetais, também uma região demarcada por microtúbulos que estavam envolvidos na divisão do material genético. Nesta região vão vir vesículas oriundas do complexo de Golgi, rico em polissacarídeos, que vai formar o fragmoplasto. Então, aqui nós temos uma célula em telófase e a gente consegue observar essa fina linha aqui no meio da célula. Esta fina linha é o fragmoplasto. Então, agora sim, nós temos uma célula em telófase. Como que eu vou diferenciar isso de anáfase? Pela presença desta linha aqui. Então, já não é nem tanto pela característica do material genético, porque ficou muito semelhante ao final da anáfase. Mas o ponto, a característica que vai diferenciar é a presença aqui do fragmoplasto. Bom, então recapitulando tudo que a gente viu em mitose, para haver mitose é necessário antes haver uma intérfase. Nessa intérfase, pensando aqui numa célula 2N, com um representante do pai e um representante da mãe, nós temos um nucleolo bem evidente e um centrosomo. O que vai acontecer na fase S? Vai duplicar esse material genético, assim como multiplicar o conteúdo de toda a célula, aumento das organelas, aumento do citossol, e essa célula então vai para a mitose. Ali em prófase acontece a duplicação do centrosomo, o material genético continua duplicado, mas agora ele fica mais condensado. Nós já vimos que em prófase, então, aquele nucleolo ele vai desaparecendo. Em prometáfase, o centrosomo já atingiu os polos, o material genético está mais condensado, o envoltório começa a se desfazer. Em metáfase, os centrossomos já estão no polos e os seus fusos permitem a organização do material genético no meio da célula. E aí a gente já nessa fase o envoltório já foi desfeito, então a gente já não tem o núcleo propriamente dito. A gente tem um material genético que é organizado no meio da célula e as proteínas do núcleo estão dispersas. Em anáfase, então, esse material genético ele vai ser puxado e empurrado para os polos e vai iniciar a divisão do citoplasma num evento chamado citocinese. Por fim, então, na telófase são formadas duas novas células, cada nova célula com a mesma quantidade do material genético inicial, com o seu centrosomo, e o nucleolo vai ser restabelecido. Então, nós já vimos que durante a intérfase, o conteúdo de DNA é duplicado. De 2 moléculas de DNA, passamos a ter 4 moléculas de DNA, que vai permanecer assim até em que momento? Até o momento da anáfase, que este material genético, então, é dividido e volta a ser uma célula 2N, 2C. Então, essas são as fases do ciclo celular mitótico, que além da mitose envolve a intérfase. E é chamado de ciclo porque estas células resultantes podem voltar a fazer mitose.
referências das imagens que eu utilizei. E esse conteúdo está no capítulo 10 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!